Oi, gente, um ótimo dia para todo mundo aí de casa. Olha só, pessoal, aquele bebezinho recém-nascido que foi encontrado abandonado em uma estrada próxima à Promissão, infelizmente ele morreu, viu? Ele estava internado na Santa Casa, mas não resistiu aí ao longo período que ficou exposto na estrada de terra. A mãe até agora não foi encontrada. Agora 11 horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa história e tem muito mais na edição de hoje para você. O caso do homem morto a tiros em um posto de combustível no começo do ano em Araçatuba ganha mais um capítulo. Hoje vai ser realizada a segunda audiência do caso. 4 cidades da nossa região vão receber repasse do Ministério da Saúde para o controle do sarampo. O estado de São Paulo está no topo do ranking de casos da doença. Em Presidente Prudente, mais 299 casos de dengue foram confirmados. Agora são mais de 5.600 registros no município. Agosto é o mês de prevenção ao câncer de pulmão, uma doença silenciosa, já que 80% dos casos são diagnosticados tardiamente, impossibilitando a cura. E em tempos de muitos ataques ao meio ambiente, tratar o esgoto é fundamental para preservar os mananciais. Em Araçatuba, um trabalho é feito para monitorar o material que chega até a estação de tratamento. Olha só, a gente começa a edição de hoje falando sobre o sarampo. Por quê? Pessoal, 4 cidades da nossa região, entre elas está Rio Preto, receberão uma verba do governo federal para combater essa doença que tem sido notícia todos os dias aqui na nossa região. Melissa Alcântara está na Secretaria Municipal de Saúde e ao vivo tem os detalhes para a gente de que forma o dinheiro vai ser usado. Mel, bom dia para você. Olá, Casagrande, um bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o valor do repasse é de quase R$70 mil e esse dinheiro vai ser usado aí com ações de imunizações e também para o controle de possíveis surtos do sarampo na cidade. A gente está aqui com a Andréia Negri, ela que é gerente da Vigilância Epidemiológica e vai explicar melhor para a gente como é que vai ser isso. Andréia, Rio Preto corre o risco de passar por um surto de sarampo? Bom dia. Oi, bom dia, né? Esse incentivo, na verdade, ele vem para ajudar a custear ações que o município já vem arcando, né? Que são a realização de bloqueios na suspeita. Então, nós temos suspeitos de casos, né, de sarampo, tanto no período do dia, período da tarde e noturnos, né? Que aí se estende o trabalho da unidade até que a ação seja concluída. Então, esse incentivo vai ajudar aí a custear ações que a gente já vem aí assumindo. O surto, ele vai ser contido, quando acontece um caso, tem o risco de ter o surto naquele local, porque o sarampo é altamente contagioso. Então, fazer esse bloqueio já na suspeita do primeiro caso é a principal medida aí para conter a ocorrência de vários surtos localizados. Quer dizer, nesse momento, a vinda desse dinheiro é bem-vinda e é realmente muito importante. Mas as pessoas também precisam se conscientizar com relação à importância da vacinação, não é isso? Sim, claro, né? Porque a vacinação é a única forma que a gente vai prevenir o avanço do sarampo. Então, as pessoas que tem a idade, né, de 1 a 29 anos ter as 2 doses na carteira de vacina e de 30 a 59 anos tem que ter uma dose. E lembrando lá que as crianças, né, de 6 meses a 11 meses de idade, né, quase 12 meses, elas têm que fazer a dose 0, para a gente realmente tentar conter qualquer possível surto dentro de escolas e berçários, né? E aqui em Rio Preto você estava dizendo, essa dose 0 ainda não atingiu a meta. Foram vacinados pouco mais de 60% dessas crianças, ainda falta muita criança tomar vacina. Sim, nessa idade ainda faltam quase 40%, então fica aí o apelo às mães, levem seus filhos para tomar essa vacina, porque é a forma que você vai conseguir prevenir. Lembrando que o sarampo, ele pode sim ter suas complicações e também causar óbitos. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E olha, o governo do estado de São Paulo confirmou a primeira morte por sarampo desde 1997. Já são no total 2.457 casos da doença em todo o estado. Aqui na nossa região, o número de casos também não para de crescer. Por isso, os profissionais de saúde enfatizam com relação à importância da vacinação. A vacina tem aí, segundo eles, mais de 97% de eficácia, então todo mundo tem que se vacinar. A gente fez inclusive uma reportagem falando sobre isso. Vamos ver.
Michael e Amanda não descuidam da saúde do Brian. O menino tem 1 ano e 3 meses de idade. Está com a carteirinha de vacinação em dia. Hoje foram 5 doses, uma delas contra o sarampo. É muito importante, né? É um bem que a gente tem que fazer a ele, né? Acaba sendo mal, mas na verdade é um bem, né? Até agora, em Rio Preto, foram confirmados 16 casos de sarampo, uma doença que há 20 anos não tinha um registro sequer na cidade. Esta é também a realidade no estado, onde já são quase 1.800 casos confirmados este ano. A explicação, segundo especialistas, para a volta de algumas doenças, como o sarampo, é a omissão de algumas pessoas com relação à vacina, única forma existente de prevenir a doença. Infelizmente, nós não temos nenhuma vacina que confere 100% de proteção à pessoa vacinada. No entanto, a tríplice viral, que nós usamos para a prevenção do sarampo, ela tem uma eficácia alta, cerca de 97% a 98%. Os casos confirmados deixaram muitas pessoas assustadas. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, em agosto houve um aumento de 170% na procura pela vacina do sarampo em relação aos meses anteriores. Esse surto aí que está tendo na cidade é perigoso, né? É bom manter atualizado, tudo certinho. Tem que estar tudo em dia, tudo direitinho, porque essa época que a gente está é bem perigosa. Sempre em dia. Hoje a gente veio dar mais uma dose nela. Os 3 últimos casos confirmados da doença na cidade foram de pessoas que já tinham recebido pelo menos uma dose da vacina. Notícia que deixou muita gente apreensiva. Mas a gerente de imunização explica que a vacina é eficaz e que todas as pessoas até os 59 anos de idade devem ser imunizadas. A cada 100 pessoas vacinadas, nós vamos ter 2 a 3 pessoas que, por questões genéticas e outros fatores, não responderão à vacina. No entanto, o benefício da vacinação é assegurado e as pessoas devem manter sua situação vacinal atualizada, porque, como eu disse, é a única ferramenta que nós dispomos para a prevenção do sarampo. Por isso que a gente sempre reforça isso aqui no nosso SBT Interior, vê a prestação de serviço todos os dias, te lembrando da importância da vacinação. Quem está em casa, tem filho pequeno, está na faixa etária que é indicada, né, 6 meses a menos de 1 ano completos, você tem que realmente ir atrás do posto de saúde, levar a carteirinha de vacinação para deixar tudo em ordem. E no seu caso, a mesma história, viu? Quem está com a carteirinha de vacinação, muitas vezes não está com a carteirinha em dia, não tem problema, é rapidinho, vai no posto de saúde, leva o que você tem, as profissionais fazem ali o checklist do que está faltando e você fica imunizado para que fique tudo tranquilo, com a nossa saúde não se brinca, né? E olha, a Vigilância Epidemiológica de Prudente confirmou mais 299 casos de dengue. Agora já são 5.629 registros só em 2019. É um cenário que preocupa bastante, né? Prefeitura e diversos setores realizam uma reunião de mobilização contra a doença, viu? Segundo o secretário de Saúde, Valmir Pinto, a situação tende a piorar porque a dengue em circulação na cidade é a do tipo 2. Mesmo quem já teve a doença no ano passado, por exemplo, não fica imune. Por isso que é importante a população eliminar os possíveis criadouros do mosquito. E o quanto que a gente fala sobre isso, hein, pessoal? A gente reforça constantemente, mostra como que você faz para evitar o avanço da dengue, mas infelizmente as equipes continuam encontrando muitos e muitos criadouros. Tem que olhar para o quintal, tem que olhar para a varanda, olhar para a sua sacada, para dentro da sua área de serviço, enfim, para todos os locais que possam aí reservar criadouros do mosquito, combinado? Olha só, em Prudente, esse ano 2 pessoas morreram de dengue. Falando em saúde ainda, você que está em casa me acompanha, fuma ou convive com alguém que tem esse vício? Eu não gosto nem do cheiro do cigarro, viu? Mas tem que ficar atento, gente, pelo seguinte. O segundo tipo de câncer mais comum é o de pulmão, que está 90% relacionado com o tabagismo, viu? Fabão, que acompanha a gente, tantos outros colegas de trabalho, tem que ficar atento a esse dado, viu? Mas não é só ele que pode provocar a doença, não. No Agosto Branco, mês de conscientização, nós ouvimos especialistas no assunto justamente para quê? Para conscientizar você que está do outro lado. A Nália tem 68 anos e desde 2015 luta contra um câncer no pulmão. Ela descobriu o tumor quando foi fazer um exame de rotina. Ela me consultou, falou, dona Nália, está tudo bem. Aí ela falou, eu vou pedir uma tomografia do pulmão da senhora para ver como que está. Aí ela pediu, quando que ela foi ver, tinha dado esse nódulo aí.
Mesmo sem nunca ter fumado, a aposentada acabou desenvolvendo a doença e acredita que a poeira tenha influenciado. Quando eu passo nos médicos, os médicos ficam admirados. Eles falam, gente, isso é normal em quem fuma. Mas eu nunca fumei de nada. E foi aparecer isso nem... O câncer de pulmão é o segundo tipo de tumor mais comum e, além do cigarro, também pode se desenvolver por causa da poluição. Mas a maior incidência dos casos está relacionado ao tabagismo, hábito que tem apresentado queda no país, principalmente depois da lei antifumo, que restringiu os locais em que são permitidos fumantes. Porém, essa redução ainda não está refletindo na sua mortalidade, pois ainda temos pacientes chegando com diagnóstico precoce, diagnóstico de câncer de pulmão avançado. Quem não fuma, mas convive com quem tem esse hábito, também precisa ficar atento. Os chamados fumantes passivos também podem desenvolver a doença. Outro fator que tem despertado a atenção dos médicos é a utilização do narguilé. Geralmente consumido em grupo e em ambientes fechados, ele também pode contribuir para o aparecimento do câncer de pulmão. Quando se fuma o narguilé, a concentração de toxinas do tabaco estão em altos níveis nesse ambiente fechado e, portanto, maior os efeitos tóxicos dessa fumaça. O tratamento é feito com quimioterapia e cirurgia, mas só funciona se o diagnóstico for feito de forma precoce. Silencioso, 78% dos casos de câncer no pulmão são descobertos tardiamente e acabam impossibilitando o tratamento. Por isso, é importante ficar atento a qualquer sinal. É mais um caso que eu sempre reforço também aqui no nosso SBT Interior, a questão do tabagismo, né? Tem muitas pessoas ali que não colocam um cigarro na boca, mas convivem com fumantes, são os fumantes passivos. Esses também correm muitos riscos aí de ter problemas ligados ao tabagismo. Gente, tá fora de moda, é um negócio fedido, é um negócio que acaba com a pele da pessoa, acaba com a saúde da pessoa. Eu não consigo entender porque quem tá em casa aí me acompanhando ainda fuma, gente. É um vício caro, enfim, só tem qualidade, só tem pontos negativos, não tem qualidade o tabagismo. Então é importante, viu? A gente tem feito aí essa conscientização em relação a doenças, seja em relação ao câncer no pulmão, de garganta, enfim, tantas outras situações que o tabagismo acaba provocando. O que não entra na minha cabeça são pessoas que têm casos de pessoas na família que são doentes por conta do cigarro e mesmo assim continuam fumando. Olha, realmente na minha cabeça não entra mesmo. Bom, vou para o intervalo agora, viu? Na sequência, vou contar aquela história do recém-nascido que foi abandonado em uma estrada vicinal da região. Ele morreu ontem à noite, infelizmente. E olha, em Rio Preto, uma travesti está internada após ser ferida com canivete pelo namorado. Violência doméstica é mais um destaque do nosso SBT Interior, que volta rapidinho. Agora, 11h48, eu volto já já. Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, a Santa Casa de Araçatuba informou que o bebê recém-nascido, que foi abandonado há 9 dias em uma estrada vicinal entre Avaiandava e Promissão, morreu ontem à noite. O menino foi encontrado por uma pessoa que estava caminhando e ele ainda estava com cordão umbilical e placenta. A criança era prematura, chegou em estado de coma natural. Ela não respondeu aos tratamentos. Segundo os médicos, a morte foi provocada pelo fato dela ser prematura e também pelas más condições em que permaneceu logo depois de nascer. O menino pode ter passado pelo menos 2 dias na estrada antes de ter sido encontrado. A mãe da criança até agora não foi localizada. E vai passar por audiência de custódia daqui a pouquinho o vidraceiro de 54 anos que feriu a namorada com golpes de canivete. Foi ontem à noite no Jardim Planalto, em Rio Preto. A vítima é uma travesti de 19 anos. Melissa Alcântara volta a conversar com a gente ao vivo para trazer os detalhes dessa história. O que se sabe sobre esse caso até agora, Mel? Olha, Casagrande, essa travesti permanece internada no hospital de base, onde está entubada, vai passar por exames e o estado de saúde dela é grave. Agora, de acordo com o boletim de ocorrência, essa travesti ela é usuária de drogas e ontem teria chegado à casa do vidraceiro, com quem ela mantinha um relacionamento amoroso, totalmente transtornada. Teria, inclusive, arrombado o portão e começado uma briga com ele, partiu para cima dele e, para se defender,
ele teria então a agredido com um canivete. Ela foi socorrida, encaminhada à UPA do Santo Antônio, de lá levada para o hospital de base. O vidraceiro aguarda então a realização da audiência de custódia na carceragem da DIG Casagrande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação aqui ao vivo no SBT Interior. E olha, eu vou destacar agora, gente, aquele caso do homem morto a tiros em um posto de combustíveis em Araçatuba no começo do ano. Tá lembrado dessa história? Pois bem, ganhou mais um capítulo hoje. É que vai ser realizada a segunda audiência no Fórum da cidade. Uma testemunha que estava com a vítima no dia do crime deve ser conduzida coercitivamente, o que significa que existe uma determinação da justiça para que a polícia leve essa pessoa até o fórum, já que ela faltou na primeira audiência. O acusado, que está preso em Andradina, deve acompanhar por videoconferência. Ele também poderá ser ouvido hoje. Segundo a defesa, o acusado cometeu o crime por ter sido provocado injustamente. Já para o Ministério Público, o acusado cometeu o crime por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Alessandra Ock, de 34 anos, foi morto a tiros durante uma discussão num posto de combustíveis na zona leste de Araçatuba. O autor dos disparos, um empresário, que foi preso em flagrante. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento exato do crime. O assassino atirou 18 vezes. Pelo menos 10 disparos acertaram um homem de 34 anos que morreu no local. Segundo testemunhas, a vítima estava com amigos quando o empresário teria começado a importunar uma das jovens que estava no grupo. A vítima então teria alertado o empresário de que ele estava sendo inconveniente e pediu para se retirar. Após uma discussão, o suspeito voltou e atirou contra ele. O empresário tentou fugir, mas foi preso horas depois. Essa imagem do circuito de segurança é impressionante, né? Que nós trouxemos aí para você lembrar sobre esse caso, a grande quantidade de disparos que é feita ali contra o Ock. Então agora tem essa audiência, que é a segunda, não é o ponto final, mas é mais uma audiência desse caso que foi registrado no começo do ano. E olha, minha gente, um homem de 37 anos morreu depois de um acidente durante a manutenção de uma caixa d'água. Foi em Presidente Epitácio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava pintando o interior do reservatório quando passou mal com o cheiro da tinta e caiu de uma altura de quase 10 metros. O irmão da vítima viu a situação, entrou na caixa para ajudar, mas também passou mal e desmaiou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os trabalhadores ao pronto-socorro da cidade. O de 37 anos está em estado grave, foi transferido para a Santa Casa de Prudente e morreu hoje cedo, viu? O acidente foi em um assentamento em Presidente Epitácio. E olha, um susto agora de manhã na Avenida Brasil, uma das principais vias de Presidente Prudente. Pode me rodar as imagens. Olha só, esse caminhão, segundo os bombeiros, perdeu o freio e desceu de ré, atingindo um carro que estava estacionado, viu? Uma situação inesperada que deixou muita gente assustada, como a gente está observando aí nessas imagens enviadas por telespectadores para o WhatsApp do nosso SBT. Olha só como é que ficou. Imagine você se tivesse uma pessoa do lado de dentro desse automóvel, né? Poderia ter até morrido, viu? Por sorte, ninguém ficou ferido, apenas o prejuízo material aí do dono desse carro. Bom, minha gente, daqui a pouquinho, 12h15, a gente tem o SBT e você com a Mira Filizola, que está super segura, não tem risco nenhum de um caminhão descer de marcha ré e invadir o nosso estúdio e está prontíssima para o programa mais animado da região. Tudo bem, Mira? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todos que acompanham o jornal. Pelo amor de Deus, que susto, né? Imagina só ver o caminhãozão descendo ali. Pelo amor, ainda bem que o carro estava vazio, isso que você falou mesmo, né? Aqui não, tá todo mundo seguro, graças a Deus. Marcelo, daqui a pouquinho começa o SBT e você. Eu vi que você falou aí no jornal também a respeito do Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? A gente vai dar continuidade do assunto aqui no SBT e você, falando do narguilé e também do cigarro eletrônico, que a gente muitas vezes acha que não tem problema nenhum, mas eles causam muitos danos à saúde, viu, Marcelo? Além disso, vamos falar da fome e da vontade de comer. É bem diferente uma coisa da outra. Você tem isso, Marcelo? Às vezes você já comeu, já almoçou, você está satisfeito, mas você está com uma vontade de comer alguma outra coisa, não sabe por quê? Eu tenho praticamente todos os dias, viu? Principalmente com doce. Eu fico a tarde inteira procurando um docinho, peço nas gavetas dos colegas da redação ver se não tem uma bolachinha, ou senão quando não tem nada, aí a gente pega um cappuccino que é bem doce também. À toa que eu tô desse tamanho aqui, né, gente?
É dureza, né? É dureza. A gente vai falar o que a gente tem que fazer nessa hora aí, né? Pra gente conseguir distinguir o que realmente o nosso corpo tá precisando fisicamente ou o que é aí uma ansiedade louca, né? Que a gente tem vontade de comer. Aproveitando, a gente vai mostrar os alimentos que mais saciam, Marcelo. Olha que legal para você carregar na sua mochila aí os alimentos para essas horas aí, tá bom? Hoje também tem Mundo Pet. Eu fui conhecer um gato muito bacana na cidade de Tanabi. Show de bola. Enfim, tem muita coisa legal passando por aqui e eu quero a presença de todo mundo. Já acaba o jornal, já começa o SBT e você, 12h15, tá bom? Combinado. Ninguém vai nem piscar, não vai nem pensar em mudar de canal, porque vai continuar na programação campeã do SBT. Um beijo, Mira, bom programa pra você. Eu sempre gosto de reforçar, pessoal, quem tá em casa, às vezes não consegue assistir pela TV, tem ali o Facebook, tem o nosso aplicativo para smartphone, tem o nosso portal de notícias, enfim, consegue acompanhar a gente onde quer que você esteja. Olha só, pessoal, vou dar uma dica rápida aqui pra gente. Não, vou pro intervalo agora, né? Vou pro intervalo, daqui a pouquinho vou falar, gente, que já dura 50 horas, viu? O trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar um incêndio que atingiu uma reserva ambiental em Castilho. Aquele incêndio que nós temos trazido aí desde terça-feira, viu? Vou falar também como fica a previsão do tempo para agora à tarde. Calorão continua aqui na nossa região. Eu falo sobre isso assim que a gente voltar do intervalo. O relógio está marcando 1 minutinho para o meio-dia. É muito rápido. Não muda de canal não, que eu tô voltando já já. Estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, já dura mais de 50 horas o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio que atingiu uma reserva ambiental em Castilho. Olha só, o combate às chamas ganhou mais um reforço hoje. Além do helicóptero Águia, um avião de uma empresa privada também está sendo usado. Essa imagem é muito triste, né, gente? Olha só como é que ficou essa grande área verde completamente destruída, viu? O fogo começou na madrugada da última terça-feira. Animais, inclusive, podem ter sido queimados, tirando os outros que fugiram, né? Tentaram escapar aí dessa área. Essa área atingida fica a cerca de 40 quilômetros da zona urbana e a fumaça, gente, é tão densa, tão intensa, né, que pode ser vista a vários quilômetros de distância. Ainda não se sabe exatamente como o fogo começou, mas o tempo seco tem tornado o combate ainda mais difícil. A parte da tarde será aí de bastante calor no oeste, também no noroeste paulista. O sol aparece com algumas nuvens e não há previsão de chuva, viu? Segundo os meteorologistas, a temperatura continua subindo, vai subindo, vai subindo e o ar continua bastante seco em toda a nossa região. Vamos girar? A gente tem aí Araçatuba com imagens ao vivo para você, mostrando como é que tá o céu da cidade nesse comecinho de tarde, viu? A gente observa pouquíssimas nuvens, mas aquela camada que eu insisto em falar para você, que é o tempo seco misturado com poluição. Araçatuba, nesse momento, umidade de 34% e máxima de 32 graus agora à tarde. A gente continua girando, né? Presidente Prudente tem um dia bastante ensolarado, máxima de 32 graus e umidade de apenas 26% nesse momento. Tá um calorão daqueles e muito seco, gente. Tem que realmente se hidratar ao longo de todo o dia. Rio Preto, agora para você, imagens ao vivo do céu da cidade, da maior cidade da nossa região, mostrando como é que tá esse comecinho de tarde. Sol tá brilhando forte, umidade na casa dos 30% e máxima de 32 graus. Vamos continuar girando por outras cidades aqui da região. Temos Nova Independência com 31 de máxima, Rancharia com máxima de 32 e, por fim, em Cajobi, máxima de 31 graus. Gente, em tempos aí de muitos ataques ao meio ambiente, tratar o esgoto é fundamental para preservar os mananciais, né? Afinal, o esgoto acaba voltando de um jeito ou de outro para a natureza. Em Araçatuba, a concessionária responsável pelo tratamento de esgoto tem feito um monitoramento do material que chega até a estação de tratamento, com atenção especial ao esgoto produzido pelas indústrias, viu? É um trabalho que se tornou referência nacional. Quando se fala em esgoto, nem imaginamos o tamanho da responsabilidade que isso exige. Ao contrário do que muita gente imagina, o tema não é só assunto para as companhias de saneamento, mas também para a população e as indústrias locais. Araçatuba tem hoje 100% do esgoto tratado, uma conquista e tanto para a região noroeste paulista.
A gente está entre as 10 melhores empresas do país, né, melhores sistemas de tratamento do país com relação ao saneamento. Então, é um privilégio para a gente, redução de doenças de veiculação hídrica, mais qualidade de vida também, valorizam os imóveis, enfim, é um ganha-ganha, ganha todo mundo. Cuidar da qualidade do esgoto é extremamente importante, já que ele não desaparece quando vai por água abaixo. E isso pode começar a ser feito com atitudes simples, dentro de casa, não jogando óleo de cozinha na pia, por exemplo. Já para os resíduos produzidos pela indústria, a determinação é que haja um tratamento prévio antes do esgoto chegar à rede do município. As nossas estações de tratamento de esgoto, ela está dimensionada para tratamento de esgoto com características domésticas. Então, se eu recebo um esgoto com características industriais, esse esgoto não vai ser tratado da forma correta e eu vou poluir, tem um potencial de poluição do meio ambiente porque eu não consigo, evidentemente, tratar na estação. Para evitar este tipo de problema, a empresa responsável pela distribuição da água e tratamento do esgoto em Araçatuba criou um projeto de fiscalização para que as empresas da cidade descartem o esgoto de forma correta. A ideia tem dado tão certo que todo esse trabalho rendeu até um prêmio nacional de sustentabilidade. Quando a gente começou a fazer essa fiscalização e a gente começou a perceber essas indústrias, por exemplo, que não estavam seguindo as condicionantes da anuência, o que a gente percebeu? A gente começou a notificar essas indústrias, a fazer uma tratativa com elas, acordos, e elas começaram a se adequar. Então, a gente teve um feedback muito bom das indústrias em Araçatuba, eles tiveram uma recepção boa e aí, consequentemente, aqui na estação a gente já foi vendo as consequências. Então, melhorou o nosso sistema de tratamento, melhorou a eficiência da ET em si e a gente só está ganhando. A análise do material que chega até a estação de tratamento é rigorosa e até o esgoto ser destinado aos rios, os processos são vários. O esgoto in natura, né, que a gente chama, que seria o esgoto bruto, quando chega aqui na nossa estação, seja ele de uma origem doméstica ou industrial, ela se mistura e passa pelo nosso gradeamento fino, isso depois de ter passado pelos gradeamentos grossos já nas estações elevatórias. Posteriormente, passa pelas nossas caixas de desarenação. A seguir, vem para os reatores biológicos, onde realmente se dá o tratamento do esgoto através da atuação de bactérias. São esses tanques que a gente vê aqui atrás. Posteriormente, depois que esse efluente todo foi tratado por essas bactérias, ele segue para os decantadores. Nesses decantadores, o lodo ele é separado, uma parte recircula no sistema, por isso que a gente chama de lodos ativados. Outra parte a gente faz o deságue dele e envia para o aterro sanitário. Evandro é gerente de uma empresa que produz proteína para ração animal. E como aqui a quantidade de resíduos é grande, eles também realizam um pré-tratamento no esgoto e sabem da importância que isso traz para o meio ambiente. Para nós que seguimos rigorosamente os padrões exigidos, para outras empresas, todas, eu faço parte também de uma comissão dos distritos industriais das empresas e dos empresários, e isso, todas as reuniões tem sido falado, é um ponto forte a mais para o município, para as empresas, isso só vem a nos ajudar, só colabora com a seriedade que tem as empresas que aqui se instalam e a Samar que recebe esses efluentes. Muito bacana. Deixa eu dar um recado especial para você que está em casa. Olha, você que quer uma internet fibra ótica de qualidade e muita velocidade. A Fit Telecom tem um presentão para você, viu? Muito mais fibra ótica com mais velocidade para navegar. Olha só, são planos aí de 100 mega, tem opções também ainda maiores, viu? Como, por exemplo, 240 mega, tem opções também como 360 mega. E olha só que legal, gente, até 500 mega de velocidade. Olha, você assiste a séries e filmes que tanto gosta sem travamentos, viu? Pode fazer downloads com qualidade e muita rapidez. E para turbinar a internet da sua casa, é só consultar as condições para o Wi-Fi Turbo, viu? Toda a qualidade que você conhece da Fit Telecom, agora em todos os bairros de Araçatuba. Pode acessar agora mesmo o fittelecom.com.br ou então entrar em contato pelo chat.fittelecom.com.br
fitelecom.com.br. Tem o Messenger, tem o Telegram, enfim, várias opções para você tirar as suas dúvidas. Internet fibra ótica de verdade é a da Fit Telecom. Olha, pausa rapidinho aqui no nosso programa. Na sequência eu volto com muito mais da região para você. Trago também as vagas de emprego, viu? Quem está precisando de uma colocação no mercado de trabalho é só ficar atento. 12h09 é rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta ao vivo para o nosso interior paulista para falar de vagas de emprego. Dá uma olhadinha nas oportunidades. Presidente Venceslau, as oportunidades são para vendedor. Álvares Machado, as vagas são para açougueiro e auxiliar de padeiro. Em Pirapozinho, analista de marketing digital e criação, auxiliar geral de camararia e cozinheiro. Já em Tarabai, as vagas são para operador de caldeira, eletricista de manutenção industrial e costureira. Todas essas vagas estão disponíveis no balcão de empregos da Rua Marrei Júnior, número 250, em Presidente Prudente. As vagas também estão no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Por falar do nosso portal, o João Marcelo Moraes chega agora com os destaques do dia. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde contabiliza mais de 2.300 casos de sarampo confirmados no Brasil. Esse número é referente apenas aos últimos 3 meses. Os casos representam um aumento de quase 39% em relação ao último boletim. Ainda conforme o balanço, foram descartados mais de 1.200 casos suspeitos da doença, enquanto que mais de 10 mil suspeitas ainda seguem em investigação pelas equipes de saúde. E a partir de hoje, as queimadas estão proibidas em todo o país durante o período de 60 dias. A medida não se aplica em casos como de controle fitossanitário, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente. O decreto determinando a suspensão da permissão das queimadas foi publicado no Diário Oficial da União hoje. Mais detalhes destas notícias e acesso a muitas outras, você encontra entrando lá no sbtinterior.com. Volto com você, Casagrande. Valeu, João. Obrigado pela participação. E olha só, a gente sabe que o Hospital de Base de Rio Preto é referência em vários tratamentos, né, gente? Por isso que muitos pacientes vêm se tratar na região, né, vindo de várias partes do país. O detalhe é que muitas pessoas não têm onde ficar. Mas tem uma notícia boa, viu? Uma casa acolhedora foi inaugurada e vai amparar esses pacientes. O João Pedro tem apenas 1 ano e 5 meses e em fevereiro deste ano precisou passar por um transplante do coração. A família saiu do estado de Roraima, onde morava, para buscar tratamento para o filho em Rio Preto. É que o Hospital de Base é o único do país que faz esse tipo de transplante. Eu vim primeiro, ele veio de UTI aérea e eu não tinha onde ficar. Não tenho conhecimento aqui, não tenho parentesco nenhum aqui. E eu fiquei 1 semana aqui. E depois de 1 semana ela veio, aí foi aonde para ela eu consegui, na MIC. E para mim eu não consegui, aí eu fui correr atrás de uma casa e eu consegui alugar uma casinha aqui próximo ao hospital. Como a família dele, várias outras passam pela mesma situação. Só no ano passado, o Hospital da Criança e Maternidade atendeu 4.189 pacientes de outros estados. Além disso, o hospital recebe pacientes de 102 cidades do estado de São Paulo. A Rita, que é presidente da ONG Operação da Alegria, percebeu essa necessidade de ter mais uma casa acolhedora, já que as 2 que já existem não eram suficientes. Surgiu então a Casa Acolhedora Thales Carvalho Zacarias, que foi inaugurada nesta quarta-feira. Muitas vezes o parente vai para a UTI, o acompanhante perde o quarto, o paciente está lá, não tem onde lavar uma roupa, ficam internados por meses até. E há necessidade dessa casa de apoio, desse acolhimento com essas pessoas. A casa vai acolher 26 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos. São 2 quartos, um para as mulheres e o outro para os homens, com banheiro. Além disso, a casa conta com sala, cozinha, refeitório e um jardim. A casa tem o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e a ceia.
Essas pessoas que podem procurar a casa para lavar essa roupa, usar a lavanderia. Para o diretor executivo do Hospital de Base, o espaço vai ajudar muitas famílias. Uma doação é uma atitude de altruísmo, não é isso? De abnegação, pensando no próximo. É isso que a sociedade precisava fazer e vai beneficiar não só a instituição, mas principalmente uma grande população. E olha só, a gente fica por aqui, tá chegando SBT e você. Uma ótima tarde a todos. Saúde e paz no interior.